Quero te contar uma história para terminar essa mensagem. Existia um jovem que aos 10 anos perdeu o pai. Aos 14 anos perdeu a mãe. Esse órfão aos 20 anos se converteu. O nome dele é David Brainerd. Pensa num jovem que decidiu viver o sobrenatural e se aventurar no sobrenatural. O costume de David Brainerd era ir para a floresta para buscar a Deus e orar. Ele fez um diário onde ele escrevia suas experiências com Deus, e ali é um relato de momentos em que ele suava no meio da floresta, tamanha glória de Deus na vida dele, ele buscando Deus e orando, intercedendo, dizendo: Deus, usa a minha vida, Deus, muda a minha história. Pensa num homem focado em viver o sobrenatural e experimentar a presença de Deus. David Brainerd, com 20 anos, se converte, e ele quer ser instrumento de Deus. Deus coloca no coração dele de ser missionário entre os Peles Vermelhas. Ele está indo em direção aos índios, e de repente ele para no meio da floresta, e ele se ajoelha e começa a clamar a Deus. Mal sabia ele que os Peles Vermelhos já tinham encontrado ele, e o estavam seguindo para matá-lo. Mas David Brainerd começa a ajoelhar no meio da floresta, a clamar a Deus pelos Peles Vermelhas e fala: Deus, salva essa gente, transforma essa gente, Deus, faz algo sobrenatural, usa a minha vida. Deus, de que vale a vida se não for para te servir? De que vale a vida se não for para te agradar? Se não for para te adorar? Para que nasci? Ele chora e sua diante do Eterno. Meus irmãos, quando David Brainerd começa a fazer isso, os Peles Vermelhos falam assim: ele está falando com algum espírito grande. E eles vão embora para a tribo. David Brainerd chega na tribo. Ele não está entendendo por que estão recebendo ele tão amistosamente. Ele não sabe que eles viram David Brainerd de joelho, orando. Ele abre em Isaías 53 e prega em Isaías 53 sobre Jesus, o Salvador. Uma multidão de índios se rende a Jesus, choram diante de Deus, se curvam diante daquele homem que só de olhar viram a sua intimidade com o Espírito maior. Não sabiam que era Deus, não sabiam que era o único Deus, mas agora ele explica: eu falo com o único Deus, o Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. Eles falam: nós queremos, nós vimos o que acontece. Nós vimos o que acontece. Pastor, por que você falou do David Brainerd? Por causa do que eu vou te contar agora. David Brainerd nasceu em 1718 e morreu com 29 anos. Vida curta. Mas os diários dele ficaram. E adivinha quem leu o diário dele? Jim Elliot. Por isso que quando Jim foi pregar para os índios no Equador, ele falou: eu vou viver o sobrenatural, dane-se se a morte me pegar. David Brainerd morreu com 29 anos, sua influência está até hoje. Morreu com 29 anos doente, por causa da dificuldade que era a Amazônia, para um gringo. Mas seus diários, que você pode achar na internet, mudaram a vida de vários povos, entre eles dos Aucas, porque Jim Elliot decidiu viver o mesmo sonho que David Brainerd. Que vida você vive? A quem você influencia? Aonde as pessoas vão chegar se depender do que você vive? Você está decidido a ser alguém cheio do Espírito Santo? Sim ou não? Alguém que tem na Bíblia a revelação do seu dia,
mas tem nas promessas da Bíblia o direcionamento do seu futuro. Alguém que decidiu se aventurar no sobrenatural, alguém que decidiu se voluntariar, se dispor para servir, alguém que decidiu ter ousadia, não apenas se dispor, mas se dispor com ousadia, pregar em tempo e fora de tempo, pregar no trabalho, da rua, na escola, pregar para o vizinho, pregar para o cara mais chato da história, pregar para o cara mais doido, mais maluco, mais ateu, se dispor a viver algo a mais com Deus, chamar os vizinhos todos para uma janta na sua casa, fazer aquele estrogonofe gostoso, e falar: eu queria todo mundo, porque eu queria falar para vocês que eu amo vocês. Está maluco, meu irmão? Estou maluco de amor espiritual por vocês. Queria falar para vocês que Jesus morreu por vocês na cruz. Ele ama vocês. Há algo a mais com Deus. Deus quer falar para vocês isso. Quem são os malucos de Jesus aqui? Quem são os ousados? Ou só tem peão aqui? Só tem gente parada aqui? Só tem gente que fica rodando? Peão que fica rodando, né? Roda, mas não sai do lugar. Está na hora de andar e viver algo a mais com Deus.